Pensão vitalícia em caso de acidente ou doença do trabalho, é cabível? Olá pessoal, eu sou Melissa Tonin, da Melissa Tonin Advogados Associados, especialista em acidente e doença do trabalho, passando hoje para conversar com vocês a respeito da possibilidade de o trabalhador receber uma pensão vitalícia e mensal em decorrência de acidente do trabalho ou doença do trabalho ou ainda doença profissional. Antes de falar exatamente sobre a pensão vitalícia ou a pensão a ser recebida numa parcela única, é importante relembrar para vocês o que é o acidente do trabalho e o que é considerado uma doença ocupacional. O acidente do trabalho é aquele que decorre pelo exercício do trabalho. Equipara-se também a acidente do trabalho o acidente sofrido pelo trabalhador fora do local de trabalho, num curso, por exemplo, como a gente já teve a oportunidade de falar aqui. Então, o acidente do trabalho, desde que ele resulte em sequelas, ele pode gerar uma pensão de forma vitalícia para o trabalhador. Da mesma forma, a doença ocupacional, lembrando que doença do trabalho ela tem uma especificação e doença profissional ela tem outra especificação. Mas para simplificar para vocês, a gente chama de doença ocupacional, a gente diz doença ocupacional. A doença profissional é aquela que decorre em função de características específicas do trabalho, da profissão daquele trabalhador. Ao passo que a doença do trabalho é uma coisa mais genérica, por isso a gente chama de doença ocupacional. Pois bem, essa doença ou esse acidente pode resultar em sequelas para o trabalhador. Havendo sequelas, e quem define essas sequelas? Se for num processo judicial, uma perícia judicial, um médico escolhido, nomeado pelo juiz que vai cuidar da causa. Portanto, um perito vai fixar o percentual de perda da capacidade laborativa e isso interfere e muito no valor da indenização que esse trabalhador pode ter direito. Então, portanto, nós estamos falando de um trabalhador que sofreu um acidente ou é portador de uma doença ocupacional, de um trabalhador que ficou com sequelas definitivas. Essas sequelas elas podem ser totais ou parciais, ou seja, esse trabalhador pode não ter mais condições de exercer a profissão, as atividades que ele exercia, portanto, ele precisará ser readaptado no ambiente de trabalho. E também é possível que esse trabalhador tenha uma sequela parcial, ou seja, ele teve uma diminuição da capacidade de trabalho, mas ele ainda pode, inclusive, exercer a mesma atividade. Como é que se faz para garantir indenização por acidente ou doença ocupacional, seja ela em pensão vitalícia, seja ela ser paga em parcela única? Primeiro é preciso comprovar que a empresa agiu com negligência ou imprudência na ocorrência desse acidente ou dessa doença. Então, quais são as provas que o trabalhador precisa utilizar e precisa ter em mãos? Ele precisa ter exames e relatórios médicos. A gente sempre fala isso nos nossos vídeos, que essa documentação médica ela é muito importante para se caracterizar incapacidade, para se caracterizar sequela e, inclusive, para demonstrar eventualmente a culpa dessa empresa na ocorrência desses eventos. Documentação médica, sempre muito importante. Demonstrar também no que a empresa falhou. Uma máquina, por exemplo, que não tenha dispositivo de segurança, um trabalhador que precise utilizar de EPI e EPC e não se utiliza, ou o ambiente de trabalho não tem o EPC, os equipamentos de proteção coletiva, ou os individuais não são entregues para o trabalhador, tudo isso é possível demonstrar num processo judicial trabalhista. Mas vejam, quem deve comprovar que a empresa agiu mal ou deixou de agir para a ocorrência daquele acidente ou daquela doença ocupacional? Não é tão simples afirmar que o ônus da prova, que a gente chama, ou seja, que a prova é sempre do trabalhador. Não é assim. É possível que a empresa seja a responsável
por comprovar que ela cumpria as condições adequadas do ambiente de trabalho. Então, não é o trabalhador quem precisa comprovar que a empresa entregava EPI, que a empresa tinha os EPCs adequados. É a empresa que tem que ter essa documentação em arquivo para demonstrar que fez o que deveria ter feito de acordo com as leis. Da mesma forma, é aquele trabalhador que sofre um acidente numa máquina e essa máquina não tem equipamento de segurança. Será que é o trabalhador que precisa demonstrar que a máquina tinha equipamento de segurança? Não, quem tem que demonstrar que a máquina tinha equipamento de segurança é da empresa. Então vejam que existe toda uma legislação, toda uma lei de proteção ao trabalhador acidentado. E isso precisa ser observado nos processos, porque o que a gente tem muitas vezes é que o ônus da prova é do trabalhador, ou seja, é o trabalhador que precisa comprovar o que a empresa deixou de fazer ou fez de forma inadequada. Não é bem assim, não é tão simples assim. Muito importante também é que esse trabalhador tenha testemunhas da ocorrência desse acidente, de como aconteceu o acidente. Esses fatos muitas vezes são comprovados na Justiça do Trabalho por testemunhas. Lembrando que testemunha é testemunha do juízo. Por que a gente fala sobre isso? Porque muitas vezes o trabalhador vem até nós e explica para nós que as testemunhas, ele tem as testemunhas, mas a testemunha ainda está trabalhando na mesma empresa, se nega a ser testemunha. Veja, a testemunha pode ser intimada pelo próprio juiz da causa. Testemunha é alguém que se compromete a dizer a verdade, aquilo que sabe sobre os fatos narrados pelo trabalhador. Portanto, é possível que a testemunha, mesmo contra a vontade, vá para depor. Testemunha na Justiça do Trabalho pode ser de fundamental importância. É possível também que aquele trabalhador não tenha testemunhas. É possível um trabalhador, por exemplo, que se ative em horário noturno e que trabalhe sozinho no setor. E aí, como fazer? É o que eu falei. Tenha sempre em mãos documentos médicos. Pode ser também que o ambiente de trabalho esteja sendo filmado, tenha sido filmado. Essas filmagens podem ser solicitadas à empresa, sem dúvida alguma. Então, nós já falamos sobre a documentação médica, nós falamos sobre a prova testemunhal e nós falamos sobre as condições de trabalho, os EPIs, os EPCs. E agora, sobre a pensão vitalícia. Uma vez constatado que aquele trabalhador tem uma sequela definitiva, ele pode receber a indenização em forma de pensão mensal e vitalícia. A maior parte, grande parte dos juízes entendem que essa pensão, ela deve ocorrer até o falecimento do trabalhador. Lembrando que pensão por acidente do trabalho e doença ocupacional não se estende a viúvo, viúva, filhos e filhas. Ou seja, ela é personalíssima, ela é do trabalhador acidentado. Essa pensão, qual a forma de cálculo dessa pensão? Vai depender do percentual de perda da capacidade laborativa que esse perito disser que o trabalhador tem. Tudo depende. Então, por exemplo, um trabalhador que perdeu 10% da capacidade de trabalho, no geral, nós vamos pegar a remuneração desse trabalhador e aplicar os 10% para saber qual é o valor dessa pensão mensal. É possível também, pessoal, que o trabalhador escolha receber a pensão vitalícia de forma única. Como funciona o cálculo dessa pensão? Você tem um valor de perda da capacidade, então pegando o mesmo exemplo, o trabalhador perdeu 10% da capacidade de trabalho, nós vamos aplicar os 10% sobre a remuneração dele e fazer o cálculo pela expectativa de sobrevida desse trabalhador. Então a gente sempre se utiliza da tabela do IBGE, então vamos supor que esse trabalhador ainda tem uma expectativa de sobrevida de 35 anos. Então nós vamos fazer os cálculos e ele ainda tem uma expectativa até os 82 anos. Então, até ele receber uma pensão mensal até o falecimento, ele receberá uma pensão em parcela única, fazendo-se os cálculos neste exemplo que eu estou dando até os 80, os 82 anos. Vai depender de quantos anos o trabalhador acidentado tem e pela tabela do IBGE, quantos ainda em média ele sobreviveria
para a gente fazer o cálculo da pensão. Há juízes que não aceitam o pagamento da pensão em parcela única, isso é verdade, mas também é verdade que está na lei que isso é uma opção do trabalhador. No geral, os juízes aceitam esse pensionamento. Agora, o que tem ocorrido na prática, nos processos judiciais, é que, havendo pagamento em parcela única, esse trabalhador, esse montante daquilo que o trabalhador receberia, ele vai ter um desconto, e esse desconto tem sido de 20% a 30%. Então, você tem lá um valor X e o juiz, para pagar em parcela única, ele vai dar aí um deságio, que a gente chama, na verdade, de 20% a 30%. Isso é o que nós temos visto nos processos judiciais. Mas valores estão muito atrelados ao salário do trabalhador e também ao percentual de perda da capacidade laborativa que esse trabalhador terá, segundo a opinião do perito judicial. Essa questão da pensão, seja ela paga de forma vitalícia, um pouco por mês ou em parcela única, nós estamos falando dos danos materiais. É bem verdade que também cabem os danos morais, danos estéticos. Você pode ter um trabalhador, por exemplo, amputado e ele ficou, portanto, com uma cicatriz ou com uma sequela evidente que cause um prejuízo na sociedade, que cause um estigma no dia a dia. Ele também pode pleitear os danos estéticos, sem falar dos danos morais. Hoje aqui o nosso vídeo é para falar sobre a pensão, sobre os danos materiais. Se esse conteúdo foi relevante para você, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar seu like e nos seguir também nas redes sociais. Até uma próxima!